Fala pessoal, neste módulo estudaremos juntos um poder dentro do capítulo de poderes da administração pública extremamente cobrado nas provas de concurso. Sabe qual é? Sabe sim, é o poder de polícia da administração pública. Oba, professor, eu vou fazer concurso para carreiras policiais e adoro esse assunto, porque agora você vai falar da polícia, né? Prendendo bandido e tal. Não, tem nada a ver. Ué, professor, você falou poder da polícia, poder... Não, eu não falei poder da polícia. Eu falei poder de polícia administrativa. Tem nada a ver com polícia prendendo bandido. Tem nada a ver com o juiz determinando a prisão de um indivíduo. Tem nada a ver com o cometimento de crimes pelo particular. Uai, Thales, então o que é? Vamos lá então? Vamos trabalhar juntos? Galerinha, nesse capítulo Poder de Polícia, que a gente vai estudar aqui juntos, quero começar te mostrando aqui uma tabela. Tá? Vamos começar assim, por uma tabelinha. Imagina o seguinte, você tem o direito de ir e vir? Tenho, professor, eu tenho o direito de ir e vir. Sim, mas você se depara com algumas limitações que são impostas pela administração. Limitações administrativas. Quer dizer, você tem, sim, o direito de ir e vir, mas você se depara com algumas limitações administrativas, tais eu não compreendi. Então, vamos lá, vou te explicar. Por exemplo, se você se depara com um semáforo, eu sei que você tem o direito de ir e vir, mas quando o semáforo está fechado, como é que fica o seu direito de ir ou de vir? Ah, professor, ele fica limitado, eu tenho que esperar. Exatamente. Veja que essa limitação, ela pode ter um caráter preventivo. Por exemplo, o semáforo está vermelho para prevenir o quê? Aí, Thales, para prevenir tumulto no trânsito, pode ser. O poder de polícia que estamos estudando pode ter um caráter fiscalizatório. Exemplo. As pessoas furam o sinal vermelho. Sim, elas atravessam o sinal mesmo quando ele está vermelho. Pois é, as pessoas que furam o sinal vermelho, mais à frente vão se deparar com o quê? Vão se deparar com aquele pardalzinho que está lá escondidinho, de olho na tua placa. Concorda comigo? Então veja que o pardal está lá fazendo o quê? Fiscalização, um caráter fiscalizatório. Então você vai ver lá o pardal de olho em você. E o caráter do poder de polícia, além de ser preventivo, fiscalizatório, pode ser repressivo. Thales, como assim repressivo? Tu vai ganhar uma multa, furou o sinal. Vamos tentar de novo? Eu sei que você tem direito a fazer uma festa na sua casa. Eu sei que você tem um som, esse som é muito bom, e você está no meio da festa, a festa está muito animada, você pega seus dedinhos, coloca lá no volume e começa a aumentar. E aumentar, e aumentar, e aumentar cada vez mais. Você concorda comigo que chega um momento que os vizinhos vão começar a ligar para a AMA, Agência Municipal do Meio Ambiente, ou para a polícia? Por quê? Porque você está causando ali uma poluição sonora tarde da noite? Pois olha só, eu quero te dizer que a altura do teu som tem limite. A altura máxima do som. Vamos estipular aqui algo em torno de 45 decibéis. Isso varia de acordo com o local, varia de acordo com o horário. 45 decibéis. Mas aí o fiscal pode ir lá na tua casa, fiscal da AMA, Agência Municipal do Meio Ambiente, vai lá com o aparelhinho, acho que é decibelímetro, alguma coisa assim, e ele vai olhar lá se você ultrapassou os 45 decibéis. Caso tenha ultrapassado, multa. Sem falar na possibilidade de apreensão do seu equipamento de som. Poxa, Thales, mas a propriedade é minha, o som é meu, eu sei. Eu sei que você tem liberdade, eu sei que você pode usar da sua propriedade, mas tem limites, limitações administrativas. E essas limitações têm um caráter preventivo, prevenir poluição sonora. Tem um caráter fiscalizatório, que é o agente da AMA com o aparelho na mão. Tem um caráter repressivo, que é quando você ganha uma multa, ok? Muito bem. O caráter preventivo aqui, vamos colocar aqui, ó, poluição sonora.
Vamos tentar de novo? Aí você pensa, nossa, vou estacionar, mas se depara com essa placa aqui. É uma limitação no uso do teu carro, uma limitação no uso da tua propriedade. É para prevenir o quê? É para prevenir tumulto no trânsito. Basta estacionar em local proibido que você vai ver que vai gerar tumulto no trânsito. O fiscal vai dar uma olhada, a SMT vai estar lá, o agente de trânsito vai aparecer, caráter fiscalizatório. E o caráter repressivo pode ser o guincho, por exemplo. Vamos tentar de novo? Você quer viajar de avião? Caráter preventivo. Para prevenir o quê, Thales? Contágio de doenças, como Covid. Contágio. Fiscalização. Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Tá? Repressivo. Não embarca. Ah, mas eu não quero usar máscara, então não embarca. Limitações e limitações e mais limitações. Outro exemplo. Tô com meu carrão, Thales. Eu quero andar a 200 por hora. Não vai. Se tá numa placa com 40 km por hora, isso é para prevenir o quê? Morte. Fiscalização vai ser através de um radar e você pode ganhar uma multa. Por último, Thales, eu quero construir. Mas a altura máxima nesse local, digamos, vamos estipular aqui, a altura máxima de 15 metros. Está perto do aeroporto, não pode construir muito alto. Para prevenir o quê? Acidente. Caráter fiscalizatório, vai o agente de posturas lá na tua casa, o agente da prefeitura. O agente da prefeitura vai ver tua obra. E qual que pode ser o caráter repressivo, Thales? O embargo da tua obra. Ela pode ser embargada. Então, o que é que você percebeu olhando para essa tabela que eu montei para você? Primeira coisa que dá para perceber é que a administração, ela vem sobre você com limitações. A gente chama de limitações administrativas. Aonde, Thales? Na tua propriedade, no uso dos teus bens. Teu carro, teu som, na tua festa. Aonde você vai estacionar o teu carro, a altura da tua obra, percebeu? Bom, essa limitação pode ser na tua liberdade. Para viajar tem que ter máscara, senão não viaja. Na tua liberdade, para você poder escutar o som, vai ter que escutar um som até um certo limite. Liberdade de ir e vir fica condicionada, o sinal está vermelho, tem que parar. Então você vê que o poder de polícia interfere na tua liberdade e no uso dos seus bens, na tua propriedade. Isso é em benefício da coletividade. E você concorda comigo que essas limitações que eu coloquei aqui na tela para você, essas limitações como, por exemplo, aqui, ó, a altura máxima do som em 45 decibéis, isso aqui pode se dar através de uma norma, de um ato normativo, um decreto. Você concorda comigo que essa altura máxima de 15 metros pode ser por um ato normativo, um decreto? Normas. Você concorda comigo que quando a administração aplica uma multa, é um ato concreto? Quando ela guincha teu carro, é um ato concreto? Quando ela não permite que você embarque no avião, é um ato concreto? Quando ela embarga a tua obra, é um ato concreto? Opa, o que você está percebendo? Duas coisas, atos normativos e atos concretos. O que eu estou querendo te dizer? Poder de polícia interfere na tua liberdade. Poder de polícia interfere no uso da tua propriedade, no uso dos seus bens, através de caráter fiscalizatório, preventivo, repressivo. O poder de polícia pode se dar por atos normativos, normas feitas pela administração, impondo limite de altura, limite de velocidade, limite de som. Poder de polícia pode ser não apenas com normas, mas também por atos concretos, como uma multa, o embargo da tua obra, a interdição do teu par. Vamos lá, então? Agora que a gente percebeu mais ou menos o que é o poder de polícia, vamos ao conceito. Esse que eu trouxe para você é o melhor conceito de poder de polícia para fins de prova. É o conceito de Celso Antônio Bandeira de Melo, o nosso Celcinho, para os íntimos. É a atividade da administração pública. Você já sabe, você já estudou, você já aprendeu comigo ou com alguém em algum lugar desse planeta
que a administração pública existe aonde existe função administrativa. E você já aprendeu que função administrativa existe no executivo, no legislativo, no judiciário. Eu tenho a administração pública no executivo, porque ele exerce função administrativa. Eu tenho a administração pública no legislativo, porque ele exerce função administrativa. Eu tenho a administração pública no judiciário, porque ele exerce função administrativa. Então, se eu tenho a administração pública nos 3 poderes, é possível aos 3 poderes exercerem poder de polícia. Continua, então. É a atividade da administração pública em qualquer poder, então, expressa em atos normativos. Um decreto pode estipular a altura máxima. O decreto pode estipular horário máximo de funcionamento de um bar. Ou concretos. Uma multa é um ato concreto, o embargo de obra é um ato concreto, a interdição de um bar é um ato concreto. O poder de polícia condiciona com fundamento em sua supremacia geral. O poder de polícia é com base na supremacia geral. Lembra que o regime jurídico administrativo, ele dá para a administração um kit de prerrogativas. Exemplo, poderes. Exemplo, privilégios. Exemplo, vantagens. Exemplo, prerrogativas. Exemplo, poder de polícia. O regime jurídico administrativo, ele dá prerrogativas para a administração. Como, por exemplo, o poder de polícia, que vão deixar a administração numa posição de supremacia sobre nós. Está lembrado desse papo? Você já estudou isso, não estudou? Pois é. É uma atividade, portanto, da administração pública em todos os poderes. Expressa em atos normativos, normas que são atos abstratos e concretos, de condicionar com fundamento na sua supremacia geral. Ela está numa posição de supremacia. E na forma da lei, princípio da legalidade. Ela entra na minha liberdade como direito de ir e vir. Ela entra no uso da minha propriedade, no uso dos meus bens. Tem horas que ela me fiscaliza, tem horas que a atividade é preventiva, tem horas que a atividade é repressiva. Ela não pede, ela impõe. 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 E se precisar, ela usa da força coercitivo. Se precisar, ela usa da força coercitivo. Então veja que no nosso conceito está dizendo que impõe, o poder de polícia ele é imposto com o uso da força, se necessário for, aos indivíduos, aos particulares, um dever de abstenção. Non facere. O que é abstenção, pessoal? Não passe dos 45. Não passe o sinal vermelho. Não estacione em local proibido. Não viaje sem a máscara. Não passe dos 40. Não ultrapasse os 15 metros. Non facere. A fim de conformar-lhes os comportamentos aos interesses da sociedade consagrados no sistema normativo. Eu, se fosse você, no teu lugar, parava esse vídeo nesse momento, dava um stop e lia 3 vezes esse conceito. Eu faria isso, eu liria, olha, eu, no teu lugar, faria isso, daria um stop para ler 3 vezes esse conceito que eu trouxe para vocês, tá bom? Muito bem. Então aqui é outra forma da gente falar o que a gente já falou. Nós temos uma administração pública tanto no executivo, tanto no legislativo, tanto no judiciário, que podem fazer o quê? Que podem exercer uma atividade. Essa atividade tem nome, ela se chama atividade de polícia administrativa. Qual que é o nome da atividade? A atividade de polícia administrativa. Essa atividade de polícia administrativa é uma atividade praticada com base no quê? Com base no poder de polícia. Essa atividade chamada atividade de polícia administrativa, que é uma atividade da administração, que está em todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário, ela vem para o quê? Ela vem para condicionar, limitar, restringir, disciplinar, frenar. Frenar vem de freio, reduzir, limitar mesmo. O que, Thales? Ela entra em 2 aspectos da minha vida, que são 2 aspectos extremamente importantes. Quais são?
ela vem para condicionar, limitar, restringir, disciplinar, frenar as minhas liberdades individuais e o uso das minhas propriedades e o uso dos meus bens, o uso da minha casa. Eu não posso fazer da minha casa um cassino, eu não posso fazer da minha casa um ambiente de atividades ilícitas como caça-níqueis, beleza? Eu não posso usar o meu som na altura que eu quero, mas na altura máxima permitida pelas normas administrativas que impõem as limitações. Isso é para alcançarmos o interesse público. E se perguntarem, pode ter um caráter fiscalizatório através de pardal, por exemplo, que nos fiscaliza, através de uma polícia militar que faz uma blitz para ver se eu tenho carteira de motorista, através da Anvisa para ver se eu tenho máscara para embarcar, através de uma polícia federal para ver se eu realmente tenho passaporte para viajar para o exterior, através de caráter preventivo, quando, por exemplo, eles diminuem a minha velocidade para evitar mortes, eles não deixam eu estacionar para evitar tumulto, eles não deixam eu passar sinal vermelho para evitar batida no trânsito. O caráter pode ser repressivo, porque a gente não obedece e merece ser punido mesmo. O poder de polícia se expressa por atos normativos, normas que impõem limitações, limitação de altura, limitação de velocidade, limitação de locais para estacionar, limitações e mais limitações através de normas ou através de atos concretos. A gente pode lembrar que todo ato punitivo está punindo Zé, está punindo Thales, está punindo Antônio, tudo é ato concreto. E quando a gente procura a administração e a gente quer pagar para a administração exercer poder de polícia sobre nós, nós vamos pagar um tributo. E esse tributo se chama taxa. Taxa de polícia, ou se preferir, taxa de polícia administrativa. Ok, pessoal? Muito bem. E se perguntarem, tem um princípio, né, Thales? Tem um princípio por trás de tudo isso, não tem? Tem um princípio que é o princípio que garante as prerrogativas. É um princípio que garante os poderes, os privilégios. Qual é? É o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Esse é o princípio que você já estudou em algum momento, que o princípio da supremacia do interesse público é o princípio basilar, é a pedra de toque que sustenta o regime jurídico administrativo, garantindo à administração pública prerrogativas, poderes, privilégios, vantagens, que vão colocar a administração numa posição de supremacia sobre todos nós, ok? Aqui, ó, na tela para você é um exemplo de ato normativo com base no poder de polícia. O poder de polícia pode ter caráter normativo, um decreto criando rodízio de veículos em Goiânia. Então, se o prefeito cria rodízio de veículos em Goiânia e coloca lá, se a placa do teu carro é final 2, não pode trafegar na segunda-feira, das 8 às 18. Mas se tua placa é final 3, não pode trafegar na terça, das 8 às 18. Veja, é ou não é uma limitação? É uma baita de uma limitação administrativa no uso dos teus bens, no uso da tua propriedade. Isso é em benefício da coletividade. Isso é poder de polícia porque está criando limitações administrativas, ok? Está condicionando, limitando, restringindo, disciplinando, frenando o uso do teu carro em benefício da coletividade. Cuidado! Essa nossa matéria de hoje, essa nossa matéria desse módulo, que é o poder de polícia, em que a administração pública pratica uma atividade chamada atividade de polícia administrativa, é uma prestação negativa, segundo o Celso Antônio, porque não faça, né? Abstenha-se, não passe o sinal vermelho, não passe a velocidade, não construa acima dessa altura, não pesque nesse rio que está fechado, não desça a rua porque a rua só sobe, não faça barulho a partir das 10 horas da noite, blá, blá, blá. Então veja que o poder de polícia é uma atividade negativa. Não confunda com serviços públicos, porque serviços públicos é uma atividade positiva. Tá, eu não entendi agora esse papo. Serviço público é atividade positiva, poder de polícia é atividade negativa. Poder de polícia é atividade negativa porque te limita, te restringe, te freia, te condiciona, né? Não passe dos 40, limitou. Não passe dos 15 metros de altura na tua obra, limitou. Não tenha um som muito alto, acima de 45 decibéis, limitou. Agora, e serviços públicos?
quando terminar essa aula, você pode pegar um ônibus para ir para casa. Vou aumentar, ônibus. Você pode pegar um metrô, aumentou. Você pode pegar um trem, aumentou. Você pode pegar um bonde, Rio de Janeiro, tem bonde, aumentou. Você pode pegar uma balsa, Rio-Niterói, aumentou. Você pode pegar um avião, aumentou. Você pode pegar um táxi, aumentou. Então você vê que serviço público é uma atividade positiva, porque ela amplia o caráter, realmente ele é bastante abrangente, enquanto que o poder de polícia te limita, restringe. Não confunda, portanto, poder de polícia com prestação de serviços públicos. Se cair uma questão na tua prova, e eu quero que você acerte, e você quer acertar, eu sei que você quer acertar. Se cair uma questão na tua prova, e essa questão da tua prova começa a falar em se assinale a alternativa abaixo, que não representa exercício do poder de polícia. Cara, uma das possibilidades é colocarem nas alternativas a prestação de algum serviço público. E aí lembra que a prestação de serviço público não tem nada a ver com o poder de polícia. Ok? Bacana. Beleza, então aqui nós temos alguns exemplos de limitações, restrições, condicionamentos. Por exemplo, para construir, o que eu preciso? Eu preciso de uma licença. É uma restrição ao meu direito de propriedade. Isso é para prevenir problemas na obra. Licença para exercer uma atividade. É a restrição ao livre exercício de uma profissão. Tem um caráter preventivo. Restrição, viu? Limitações, viu? Limitações. E o sinal vermelho, restrição ao meu direito de ir e vir, caráter preventivo. E o limite de altura de um imóvel próximo a aeroportos, restrição ao meu direito à propriedade, tem um caráter preventivo. E uma licença para dirigir, restrição ao meu direito de ir e vir, é um ato preventivo. E quando embargam a minha obra, é repressivo. E quando me aplicam uma multa, é repressivo. E a destruição de mercadorias que estão vencidas é um ato repressivo. E quando o Conselho Regional de Psicologia suspende um psicólogo do exercício de suas atividades profissionais, é um ato repressivo. Viu? Exemplos de poder de polícia? Bacana. Nós temos poder de polícia originário, nós temos poder de polícia derivado. Vou repetir essa informação para você. Nós temos poder de polícia originário, é o poder de polícia executado por alguém da administração direta. União, Estados, DF, municípios. Lembra que quando eu falo, por exemplo, do Estado, quando eu falo, por exemplo, do Estado, tá aqui o Estado. O Estado é uma PJ. Estado. O Estado, tá aqui o Estado, ó, esse aqui. O Estado, lembra que ele é uma PJ. Por ser uma pessoa, sabe o que toda pessoa tem? Órgãos. E o Estado, ele tem órgãos. Por exemplo, o Estado tem a governadoria. Abaixo da governadoria, Secretaria de Segurança Pública. E abaixo da Secretaria de Segurança Pública, Corpo de Bombeiros. Corpo de Bombeiros. O que o bombeiro faz? Fiscalização. Lembra do início da nossa aula? Poder de polícia, caráter fiscalizatório. Aqui, ó, caráter fiscalizatório. Corpo de Bombeiros vai no prédio fiscalizar se o prédio tem condições de receber os alunos para terem aula naquele ambiente. Questões de segurança. O poder de polícia também pode ocorrer aqui, ó, abaixo da Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Militar fazendo o quê? Fazendo blitz. Para quê? Para ver se você tem carteira de motorista. Para quê? Porque a carteira de motorista é uma limitação para dirigir. O poder de polícia, através da Polícia Militar, com caráter fiscalizatório. Ok? Muito bem. E quando eu tenho, Thales, poder de polícia sendo executado pela administração indireta ou descentralizada, autarquias, empresas, sociedades, fundações, aí chamamos de poder de polícia derivado. Ou, se preferir, poder de polícia delegado. Ou, se preferir, poder de polícia outorgado, tá? Então, fique esperto com essa palavra delegado aqui, que é usada nas provas, tá? O poder de polícia delegado tá delegando para quem? Para a administração indireta. Thales, fala. E eu? O que tem você? É eu que estou assistindo essa aula. O que tem você? Thales, eu sou um particular, né? Você é um particular. Você é um particular. Thales, eu posso receber uma delegação do poder de polícia? Eu posso receber do Estado uma delegação para eu exercer poder de polícia? Que aí seria um poder de polícia delegado, derivado? Não. Você que é particular, você que está em casa, você que está assistindo essa videoaula, você que quer passar em concurso público, por acaso você pode aplicar multa de trânsito? Não, você não é um agente de trânsito ainda. Por acaso você pode embargar uma obra? Não, você não é fiscal da prefeitura ainda.
Você pode interditar um bar porque está funcionando além do horário permitido? Não. Então veja que você não vai receber poder de polícia da administração. Você não vai fiscalizar, você não vai aplicar normas, você não vai criar normas, você não vai exercer poder de polícia. Vai, Thais, mas outro dia eu vi, sabe aquele cara lá, quem? O seu Zé. O que tem o seu Zé? O seu Zé tá lá colocando um pardalzinho lá na estrada, lá na GO. Não, isso é só o que nós chamamos de execução material no âmbito do poder de polícia. Execução material é quando um particular, por exemplo, instala um pardal ali na pista, mas quem vai estar te multando não é o seu Zé, não é a empresinha do seu Zé. Quem vai estar te multando é a administração pública, com base nas imagens do pardal instalado pelo seu Zé. Então, se você vê um particular fazendo alguma coisa nessa área do poder de polícia, é uma execução material no âmbito do poder de polícia. Quem vai estar por trás das multas de trânsito é a administração pública, ok? Não é a empresa do seu Zé. Então, o particular não recebe delegação para o exercício do poder de polícia. Então, nós temos o poder de polícia originário, que é aquele poder de polícia que ele é executado por alguém da administração direta, e temos o poder de polícia derivado, delegado ou outorgado, que é aquele exercido por alguém da administração indireta. Lembrando que o particular, que é você que está assistindo essa aula, não recebe delegação para exercer poder de polícia. Então, o Elias aqui na sala, ele recebe delegação para exercer poder de polícia? Elias, pode aplicar uma multa de trânsito? Não. Pode interditar um bar? Não. Pode fiscalizar uma área? Não pode. Tudo isso é poder de polícia da administração e não de você, ok? Muito bem. O que mais que é importante a gente lembrar do poder de polícia? O STJ, pessoal. O STJ, numa de suas decisões, ele trouxe o chamado ciclos, fases de polícia. Ciclos, fases de polícia, tá? As atividades que envolvem a consecução do poder de polícia podem ser sumariamente divididas em 4 grupos a saber. Quais são esses 4 grupos, Thalys? Vamos lá. 1. Legislação, também conhecido por ordem de polícia. 2. Consentimento de polícia administrativa. 3. Fiscalização de polícia administrativa. E 4. Sanção de polícia administrativa, ok? Nós vamos trabalhar isso aqui, então vamos tecer alguns comentários sobre esse ciclo, sobre essas fases de polícia. Tudo bem? Aluno, o que eu peço para você? Eu peço para você, assim, estudar. Você sabe disso. E eu peço mais uma coisa para você. Se você não lembrar de fazer, se você crer numa divindade, num ser superior, se você não crê em algo superior, tudo bem, mas se você acredita, por exemplo, em Deus, por exemplo, todo dia faz uma oração antes do teu estudo iniciar. Pede a Deus coragem, paciência, perseverança, motivação, fé em você também. Pede para Deus. E faz isso todo dia antes do estudo começar. Terminou o teu estudo naquele dia, agradece a Deus pelo apoio que Ele te deu, pela força que Ele te deu, pela fortaleza que Ele te deu, pela energia que Ele te deu, pela coragem que Ele te deu, pela fé que Ele te deu. Agradece, tá? Humildade, resignação e gratidão. No dia da prova, antes da prova começar, faz aquela oração, aquela caprichada. Se você tiver estudado e dado o seu melhor, ou dar o seu melhor não quer dizer que você alcançou 100%. Dar o seu melhor significa que você deu o que você deu conta naquele dia. Nem mais, nem menos. Quando você fizer a oração no dia da prova, aquela oração vai ser uma oração verdadeira. Aquela oração vai ser uma oração sentida. Vai ser uma oração, cara, que explode teu coração lá de dentro, assim, de tanta força. Porque toda aquela pressão que você sofreu durante teus estudos, toda aquela dor, o choro, a lágrima, os dias que você deixou de sair, as horas que você deixou de se divertir, os nãos que você teve que falar para você e para os seus familiares e para as pessoas que você ama, tudo aquilo vem à tona. Então, tudo aquilo faz com que impulsione a tua oração a Deus.
Porque a tua oração vai estar carregada de exemplos, a tua oração vai estar carregada de obras, a tua oração vai estar carregada de atos materiais que você fez dia a dia durante os teus estudos. E aquela oração, ela vai longe. Pode ter certeza que você vai ser escutado. E eles vão te ajudar através dos mensageiros, dos anjos da guarda, daqueles que Deus manda para te auxiliar. Então, o conselho que eu te dou no finalzinho desse vídeo é esse. Faz a tua parte e não esquece de fazer a tua oração para pedir e no final para agradecer. No mais, segue em diante, confia em você, fé em você também.